De volta agora ao Congresso Nacional com o repórter Álvaro Couto, que acompanha então, agora à tarde, o Fórum Parlamentar do BRICS. Álvaro, fala pra gente a programação agora aí. Olá, Simone, novamente. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha no AgroTarde. Está acabando agora uma discussão sobre saúde global pelos parlamentares que compõem o BRICS. Aqui em Brasília temos 19 delegações parlamentares que estão participando dessas reuniões. Ao todo são 15 países. Alguns países, como o próprio Brasil, tem mais de uma delegação e tem também a delegação que representa o Banco Nacional de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, na verdade, que é chamado de Banco do BRICS, que inclusive é presidido pela ex-presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, e depois desse fórum sobre as discussões de saúde global, vai ter um fórum de discussão sobre desenvolvimento econômico. Mais cedo, tivemos aqui a abertura oficial do evento. A gente já mostrou agora há pouco falas do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Também falaram nesse evento o presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin, já que o presidente Lula está em viagem internacional à França, e o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Todos enalteceram e fortaleceram o discurso de multilateralismo, que é quando há uma parceria, uma sinergia entre países para que eles produzam e exportem aquilo que eles fazem de melhor. No caso do Brasil, principalmente a agricultura. E você cria essa teia comercial e você acaba importando outros produtos que não são produzidos no seu próprio país. No caso do Brasil, principalmente produtos com maior valor agregado, de tecnologia, por exemplo, microchips, que nós ainda não produzimos por aqui. Pois bem, esse discurso para fortalecimento do multilateralismo acontece, por mais que esses políticos não citaram, muito por causa das tarifas impostas pelo governo norte-americano nessa nova administração de Donald Trump. Lembrando que ontem, na quarta-feira, passou a valer a tarifa de 50% para o aço e o alumínio exportado pelo mundo inteiro. Somente a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ficou isento dessas tarifas porque negociaram diretamente com os Estados Unidos uma alíquota reduzida, mas essa tarifação ela vale para todos os outros países, pelo menos pelos próximos 90 dias, como anunciou a Casa Branca. E foi justamente nesse contexto que ontem nós conversamos com alguns parlamentares, nós acompanhamos também as discussões que aconteceram aqui no Congresso Nacional, porque hoje foi a abertura oficial, mas ontem teve também discussões, como, por exemplo, a reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos dos países membros do BRICS, que ele representa mais da metade da população mundial e 40% da produção de riquezas no mundo inteiro. Por isso a importância desse encontro. E eu chamo agora a reportagem que a gente preparou, o Felipe Alves e eu, sobre essas conversas sobre ontem, que inclusive teve até falas sobre uma possível nova moeda de comercialização intrabloco entre os países do BRICS. Vamos acompanhar. Em meio à guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos, um pedido pelo fortalecimento do comércio entre os membros do BRICS e o multilateralismo. Esses foram alguns dos recados dos parlamentares do bloco. Devemos responder conjuntamente ao recrudescimento do protecionismo, à erosão do multilateralismo, à crise de confiança, à perda de canais de diálogo e às ameaças a uma paz duradoura. Que a gente vê a importância de ter o BRICS agora, onde nós precisamos de verdade uma parceria, que nós podemos agregar valor, que nós podemos priorizar nossos povos e focar em construir as pontes, em servir o interesse comum. O Congresso Nacional sediou o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, com a presença dos presidentes de comissões exteriores de 15 países do grupo. Além do Brasil e dos membros fundadores, Rússia, Índia, China e África do Sul enviaram delegações os outros 6 países membros permanentes admitidos nos últimos anos: Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E 4 países parceiros: Belarus, Bolívia, Nigéria e Cazaquistão.
Os debates funcionam como uma prévia para o encontro de chefes de Estado da cúpula do bloco, marcado para o fim de julho. Serão aprofundadas discussões sobre assuntos estratégicos como a saúde global, o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade, a inteligência artificial e os mecanismos multilaterais de paz e segurança. No centro das conversas está um outro país e que não faz parte do BRICS, os Estados Unidos. Assistentes tarifas aplicadas pelo governo de Donald Trump aumentaram a necessidade por soluções conjuntas. O governo brasileiro é contra a adoção de uma moeda única para o comércio intrabloco neste momento. Mas parlamentares afirmam que uma alternativa ao dólar está sim na mesa, ainda que não saia no futuro próximo. Eu digo que essa é uma alternativa que está sendo buscada. As tratativas até em torno de uma nova moeda. Eu penso que tudo que possa vir a facilitar o entendimento comercial entre esse grupo deve ser estudado, fomentado, estimulado. É lógico que você fazer um enfrentamento desse com uma moeda que já tem uma tradição de décadas constituída na vida da sociedade global, não é uma tarefa fácil. No campo, as discussões vão no sentido de conciliar o aumento da produção com diminuição do desmatamento e emissão de gases poluentes, quesito que o agronegócio brasileiro domina. Nós sabemos que temos um Código Florestal rigorosíssimo nesse sentido, né? Nosso agro, sem dúvida, preserva. Lógico que tem um ou outro que escorrega, mas a grande maioria preserva. Agora, é muito bonito ficar o país do charme, um país onde exporta muito alimento, tem gente passando fome, ser um país das florestas, da fauna, e, na verdade, muitos que estão dentro dessas florestas não têm nem estudo adequado, não têm acesso à educação, não têm acesso adequado à saúde. Existem fatos isolados de degradação, de desmatamento, de queimada, de tráfico ilegal de madeiras, de garimpo em local que não pode ter. Mas eu digo a você que a grande maioria do nosso meio ambiente é respeitado pelos brasileiros, e eu disse isso dentro do Parlamento Europeu, debatendo com os eurodeputados no que tange a resistência que eles tinham nessa questão em relação ao Brasil. O grupo nasceu em 2006 e hoje é de extrema relevância na agropecuária mundial. Juntos, os países do BRICS respondem por praticamente metade da população e 40% da riqueza produzida no planeta. No agro, o grupo detém mais de 30% da terra agrícola global, mais de 40% da produção mundial de cereais e carne, quase 40% dos produtos lácteos e mais de 50% da produção total de peixes e frutos do mar. Em 2024, as nações do grupo foram destino de mais de 40% do que é produzido nas lavouras brasileiras, com faturamento de 67 bilhões e 300 milhões de dólares.